Nós estamos retornando então na sua casa para o terceiro e último bloco do programa Wellington Andrade, já tendo nos estúdios a presença do arquiteto e urbanista Cláudio Rodrigues. É com ele que nós conversaremos nesse terceiro e último bloco. Antes de falar com o Cláudio Rodrigues, vamos falar do Colégio Adélia? O Colégio Adélia tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, até a educação profissional, tudo com sistema ângulo de ensino. Cursos de administração, colegial diurno, informática, multimídia, eletrotécnica, eletrônica, informática, turismo, telecomunicações, petróleo e gás, logística, porto, segurança do trabalho, estética, radiologia, farmácia, enfermagem. Colégio Adélia, matrículas abertas não, está com transferências, ainda aceita transferência de outras escolas. Então, Colégio Adélia, venha estudar com quem gosta de ensinar. Agora sim, então, vamos conversar com Claudinho Rodrigues. Cláudio Rodrigues, arquiteto e urbanista, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Wellington, mais uma vez vim aqui no seu programa, né? E nos últimos anos tem dado abertura para a gente expressar nossa opinião sobre a cidade de Guarujá, sobre Vicente Carvalho, sobre os problemas, sobre as soluções e as situações que afligem a nossa população. E veio com o fiel escudeiro, o Caio Rodrigues. O Caio é nosso amigo de Facebook também. É, nosso amigo de infância. Ô Claudinho, como é que está? Você é candidato a prefeito? É candidato a alguma coisa, não? Não, nós nos filiamos a semana passada no PSB, né, que tem o pré-candidato Dr. Walter Suma à prefeitura, e nós estamos avaliando a nossa possibilidade ou não de sair pelo Legislativo. Mas, em princípio, nesse início, nós vamos auxiliar o Dr. Walter Suma na coordenação da campanha. Certo. O Claudinho, você e o Caio, né, porque você não posta no Facebook, é o Caio que tem o Facebook, você não tem Face. Não. Então, você está só com o WhatsApp, por enquanto, né? Exatamente. E foi teu netinho que ensinou? Opção. Foi netinho ou netinha? A netinha. Ela que ensinou? Não, é uma opção nossa. A gente acha que as redes sociais são boas e tudo, mas nós temos algum foco, porque o foco é o trabalho, a família, e se a gente ficar envolvido muito no Face é complicado. Então, mas a gente monitora, o Caio e alguns amigos, né, eles monitoram o que é interessante, eles fazem a filtragem, aquilo que é interessante ou não a gente tomar consciência, né? Então é uma espécie de filtragem, a gente se posiciona de forma positiva. Claudinho, e aí uma das postagens fala da questão do plano diretor, o que aconteceu? Exatamente, a gente está fazendo já alguns meses, 6 meses, né, que o Ministério Público aqui de Guarujá encaminhou para o Procurador-Geral do Estado, né, para propor uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, sobre o plano diretor, baseado na denúncia que eu fiz, no meu parecer, no parecer da Associação de Engenheiros e Arquitetos e no parecer do CAEX, que é um órgão técnico que dá assessoria para os MPs no estado de São Paulo inteiro. Então a gente está aguardando agora. A gente acredita que agora, nesse segundo trimestre, o Procurador-Geral do Estado deve propor uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o plano diretor. E a gente poder repensar, reestudar essa verdadeira aberração ao meio ambiente da cidade, que foi o plano diretor de Guarujá. Mas o que tem assim de tão errado nesse plano? Na verdade, não é que tem de errado. Primeiro, a construção dele foi de forma incorreta. Um plano diretor, pelo próprio Estatuto da Cidade, ele tem que nascer da vontade popular. A população tem que ser ouvida. Quais os problemas urbanos que a cidade tem, para onde a cidade vai caminhar, quais as deficiências, as ansiedades, o crescimento, os usos, onde você pode ter residência, onde pode ter indústria, as áreas que têm infraestrutura para poder receber esse crescimento, os vetores de crescimento. E, na verdade, não teve participação popular, não teve audiência pública em Vicente Carvalho, a audiência pública em Guarujá foi num hotel lá perto da praia, a outra audiência pública na Câmara ocorreu numa segunda e numa terça-feira às 9 horas da manhã. Então, aquilo que é a transparência e a participação da população para decidir, ver o que é melhor para o crescimento urbano da cidade, isso não houve, né? Então, isso é um grande vício. Além das propostas que foram feitas, né? O aumento do gabarito, o adensamento de áreas já, no caso da região central, que tem problemas de falta de água, problemas de esgoto, estão sendo adensadas, a ocupação discriminada da área do SING com prédios de 10 andares, a ocupação da área do Jardim Enseada, a ocupação do Perequê com área de 10 andares, trecho da Dom Pedro com um prédio de 75 metros de altura, 25 andares, e a cidade não está preparada para isso, né? Qual é a solução, então? Tem que ter a participação popular. A população tem que dizer, por exemplo, Vicente Carvalho não foi ouvida. Uma área mais impactada
com relação ao plano diretor, não só a opinião minha, mas a operação do CAEX, a opinião do CAEX, é em relação a Vicente Carvalho. Olha, o que aconteceu lá? Vicente Carvalho é uma hora impactada pelo porto, pelo retroporto, tá? Pela possível obra do aeroporto, pela possível obra do túnel, pelos caminhões, pela falta de estacionamento de caminhões. O porto, na verdade, ele está tomando conta da cidade e Vicente Carvalho não foram colocados mecanismos para que a população ficasse protegida em relação... Na verdade, a população, por esse plano, vai continuar refém dos caminhões. Isso porque não teve a participação popular. Edificações pode ir lá em Vicente Carvalho agora? Tem prédio até de 10 andares. Em Vicente Carvalho? Em Vicente Carvalho. Mas ninguém construiu nenhum? Ninguém construiu, porque para você, se você quer o crescimento de uma área, você não é o fato de você colocar que pode fazer 10 e 20 andares que você vai fazer prédios de 10 e 20 andares. O que determina isso é a lei da oferta e procura, o mercado imobiliário. E nada disso foi estudado. Está saindo um conjunto de prédios de 10 andares na região do Jardim dos Pássaros. Isso. Né? No final da Avenida Domingos de Souza, que nós já fomos procurados por moradores que são altamente impactantes. Não vai ter água para abastecer esses moradores, não vai ter a rede de esgotos, não está dimensionada. Estão reclamando? O sistema viário não está dimensionado para isso e tem prédios, torres de 10 andares. E o mais incrível... São várias torres, né? Várias torres. E o mais incrível é que muitos desses empreendimentos foram feitos com a marca do Minha Casa Minha Vida, que é exatamente feito para a população de baixa renda, para desfavelamento. Né? E onde que isso aí vai erradicar alguma favela? Nada. Tá? Então a gente sabe que foi usada essa marca Minha Casa Minha Vida, essas áreas foram transformadas em ZEIs, que são áreas de interesse social, mas na verdade não é interesse social, é puramente especulação imobiliária. E sem levar em consideração as demandas que vão ter em termos de transporte, em termos de acesso, segurança, creche, escola, água, esgoto, energia, nada disso foi previsto. E a aviação translitoral? O prefeito falou que não ia fazer emergencial, fez emergencial, outro emergencial, agora o emergencial do emergencial, quando é que vence? Você foi o único que esses anos todos tem aberto o espaço para que a gente falasse da questão do transporte coletivo, só para a população ter uma ideia. São transportados diariamente, cerca de 70 mil pessoas por dia. O transporte mensal é em torno de 2 milhões e 5 mil pessoas por mês andando de ônibus. Dinheiro dá quanto? 2 milhões e 5 vezes 3,20 dá cerca de 6 milhões e meio por mês. 6 milhões? 6 milhões de reais por mês, 6 milhões e meio de reais por mês. 2 milhões de pessoas transportadas por mês. Um impacto muito grande. O contrato iniciou no ano de 2000, terminou no ano de 2015 e a Prefeitura não abriu um processo licitatório. 15 de junho de 2015 foi aberto um emergencial, quer dizer, um contrato de 180 dias, porque não abriram a concorrência pública, terminou 15 de dezembro, foi feito mais um emergencial que vai terminar dia 15 de junho, não foi aberto o processo licitatório e nós acreditamos que em junho vai ser aberto mais um emergencial que vai até 15 de dezembro. E a Transnormal continua prestando um péssimo serviço. É junho que vence agora de novo? 15 de junho, não foi aberta a concorrência, nós já estamos em abril, quer dizer, não vai dar tempo de abrir a concorrência, pegar os participantes, fazer as visitas técnicas. Então, a prefeita não está querendo deixar a bomba para o próximo prefeito, não? Eu acredito que não, acredito que antes do final desse mandato vai ser feito um novo contrato com uma empresa. Porque vai ver quem ganhou a eleição, quem perdeu, é isso? Não podemos negar que o componente político, na verdade, é muito forte. Né? Agora, a Prefeitura contratou uma empresa, nós denunciamos aqui, acho que foi por cerca de 1.300.000, para criar um plano municipal de mobilidade urbana. Quer dizer, é um absurdo, né? Quem sabe da mobilidade urbana, dos problemas de transporte, é a população que anda de carro, as pessoas que andam de caminhão, as pessoas que utilizam o transporte de motocicleta, de bicicleta, é a população que anda de ônibus. E contratar uma empresa, pagando uma fortuna, para ela chegar exatamente à conclusão que a população sabe, que o transporte coletivo é de péssima qualidade. E nós não estamos vendo perspectiva nenhuma de melhor solução para esse problema. Então, vai continuar translitoral mesmo? Veja bem, eu ainda vou fazer mais uma previsão, Wellington. Ninguém entrou na justiça contra a prefeita? Nós fizemos uma denúncia no Ministério Público. Porque ela sabia que ia vencer. Sabia que ia vencer, deveria ter aberto. Então, e por omissão, ninguém... Não, a ideia da administração, pelo que nós vimos o próprio depoimento no Ministério Público, era de prorrogar o contrato. Mas o promotor público, ele notificou a Prefeitura que não prorrogasse, porque esse contrato do ano de 2000 é um contrato que foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas, tem uma série de vícios. A mobilidade urbana, hoje, pela Lei Federal de Mobilidade Urbana, ela já alterou todos os critérios de contratos, os preceitos de transporte público na cidade. Então, não poderia simplesmente aditar o contrato, quer dizer, prorrogar por mais 15 anos. Esse era o objetivo.
Então falou, não, tem que fazer um novo contrato. Só que para fazer um novo contrato tem que discutir os problemas urbanos da cidade. E por incrível que pareça, tiveram 2 audiências públicas. Tá? Nós estamos falando isso pela primeira vez no seu programa. Teve uma audiência pública na UNAERP, aqui em Guarujá, e teve uma audiência pública numa segunda-feira, às 18 horas, no estádio municipal. Quer dizer, não foi feita uma única audiência pública para discutir o transporte coletivo em Vicente Carvalho. Nós temos um terminal de ônibus, são mais de 40 mil usuários de ônibus em Vicente Carvalho, e a audiência pública, fizeram 2 audiências públicas em Guarujá. Agora, quem é que vai numa audiência pública, segunda-feira, à noite, no estádio municipal? É para ninguém ir mesmo. É para ninguém ir. Tá? Então, mais uma vez, não teve a participação, não teve a transparência necessária e vai acabar novamente na justiça. Ô, Claudinho, e essas obras paradas aí? Olha, obras paradas, né? Isso aí está todo dia, os candidatos têm colocado no Face. Agora, deixa eu falar uma coisa, tem um negócio também, né? Porque a prefeitura agora diz que foi por causa da crise, mas antes da crise já estava tudo parado. Eu tenho rapidamente, nós pegamos até de alguns candidatos, olha. A obra do Rio Acaraú foi deixada na administração anterior, era para ter continuidade a partir de 2009, está parada. O Pier do Perequê, eu e o arquiteto Cleiton Gonzalez, nós somos assistentes técnicos na ação. Está lá o Pier parado já há 4, 5 anos. O túnel começou e não concluiu. O calçadão da Tiago Ferreira, que é o maior centro comercial. Da Vila Zilda ali? O túnel da Vila Zilda. O calçadão da Tiago Ferreira, que iniciou a troca de piso e parou. Fizeram um projeto que iam cobrir as calçadas com policarbonato, está lá a obra parada. No Itapema? No Itapema, está 3 anos parado. E é o centro comercial de Vicente Carvalho. As 3 escolas que iniciaram com aquela empresa, e a empresa depois foi embora. As obras estão paradas, tem até uma ação judicial. O Parque da Montanha, a ordem de serviço foi assinada 15 de dezembro de 2008. A obra está abandonada, fizeram um pouco mais de 1.000 unidades, não entregaram nenhuma. Nós denunciamos aqui no teu programa, Wellington, você falou assim, mas estão invadindo. Eu falei, estão invadindo. Estão levando telha, estão levando porta, estão levando fio. Invadiram, levaram tudo. Está depenada a obra. Parque da Montanha? Parque da Montanha, não entregaram uma única habitação. O governo federal disponibilizou 86 milhões e 20 milhões era contrapartida da prefeitura. Para erradicar o quê? A região da Conceiçãozinha, a região da Prainha. As pessoas estão esses anos todos lá. O menino que tinha em 2008 7 anos de idade, tá? Hoje, nós estamos em 2016, ele está com 15 anos. Ele está 8 anos esperando para sair lá da palafita e vir morar aqui, numa habitação decente. E ele não conseguiu isso. Gastaram dinheiro e a obra está lá parada. A unidade de saúde da mulher, que foi a promessa de se fazer na Hélio Ferreira com a Santos Dumont, naquele terreno que é público. Tem uma maquete, uma perspectiva em 3D, na campanha está lá o terreno. Tem 2 carretas estacionadas lá. O ginásio do Guaibê está aqui parado. O que mais? O estádio não acabou, o estacionamento de caminhões. Sem falar em túnel e aeroporto. Tá? Então essas obras todas estão paralisadas, então não teve avanço, teve retrocesso. Na visita técnica do Pier do Perequê, eu comentei até com o assistente técnico, que no próximo ano, acho que eu estou com a ideia de abrir uma empresa de demolição. Sabe para quê? Para a gente demolir muita coisa que foi feita errada e mal feita. Olha aí. É o Cláudio Rodrigues, sempre colocando sua opinião de forma clara, né? Cláudio Rodrigues, arquiteto e urbanista, portanto, que esteve conosco nesse terceiro e último bloco. A gente vai, então, agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando um ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa.